Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse suplá em crochê. Então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Vamos então para a lista de materiais. Eu vou estar utilizando aqui esse fio aqui da Barroco Max Color, tá? Eu vou utilizar a numeração 6, a cor dele é o verde militar 5718, certo? Mas você pode utilizar o fio e a cor da sua preferência. E vou utilizar também aqui o meu fio da Encanto, né, da Círculo, na cor dourada, certo? Essa cor aqui é muito linda para fazer os acabamentos, mas também é opcional, tá? Você pode fazer com o fio da sua preferência. Vou utilizar também a minha agulha de 3,5 milímetros, uma agulha para fazer costuras e arremates e uma tesoura. Eu vou começar aqui então com o meu fio verde, vou puxar um pouquinho dele aqui. E nós vamos iniciar aqui na ponta fazendo um anel mágico. Eu seguro assim desta forma, cruzo, seguro aqui do outro lado, introduzo a minha agulha aqui de baixo para cima, saindo aqui no fiozinho do meio, laço e trago ele para cá. Desta forma. Vou subir agora um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 3 que vão representar o meu primeiro ponto alto e uma de separação. Dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar agora um total de 12 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Então, eu já tenho aqui o meu ponto de número 1, dou a laçadinha, faço aqui o ponto de número 2, faço uma correntinha. Faço de número 3, faço uma correntinha. Número 4, faço uma correntinha. E assim eu sigo trabalhando até ter um total de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui os meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. Venho aqui agora, pego esse fiozinho e vou fechar aqui totalmente o meu anel mágico. Venho aqui e puxo desta forma. Venho aqui agora em cima da minha terceira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo a minha carreirinha. Desta forma. E está pronta aqui então a nossa primeira carreirinha. Para começar a nossa segunda carreirinha, eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Dou a laçadinha, volto aqui na base do mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Ou seja, em cima desse primeiro ponto alto de base aqui, eu trabalhei um aumento. Dou a laçadinha, venho agora aqui no intervalinho onde a gente fez aquela correntinha de separação entre um ponto e outro. Em cima da correntinha, faço um ponto alto sozinho. Dou a laçadinha, venho em cima do segundo ponto alto e trabalho um novo aumento sobre ele. Desta forma, dou a laçadinha, no intervalinho aqui da correntinha, faço um ponto alto sozinho. Dou a laçadinha, em cima do ponto de base, faço o meu aumento. E essa vai ser a sequência que você vai seguir trabalhando por toda a sua carreirinha de número 2. Um aumento em cima do ponto alto de base e um ponto alto em cima da correntinha que você fez de separação, certo? Então, eu vou trabalhar essa sequência ao redor de toda a minha carreirinha. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da minha segunda carreirinha, agora vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no topo desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui, desta forma.
Para começar a minha carreirinha de número 3, eu vou começar fazendo 3 correntinhas que vai representar o meu primeiro ponto alto e mais 2 de separação, ou seja, fiz 5 correntinhas aqui. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base, no segundo eu faço um ponto alto, desta forma. Separo com 2 correntinhas, dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito. Um ponto alto, 2 correntinhas, dou a laçadinha, pulo um de base e repito. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar por toda a sua carreirinha de número 3. Um ponto alto separado por 2 correntinhas, pulando um ponto de base, certo? Vou fazer isso por toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da minha carreirinha, fechei aqui com um ponto baixíssimo no topo da terceira correntinha aqui, onde a gente subiu o primeiro ponto alto. E agora, na carreirinha de número 4, eu vou começar novamente com 3 correntinhas, que vai representar o meu primeiro ponto alto, e nós vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha de base, ou seja, fiz um ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, aqui eu tenho 2 correntinhas de separação, então, dentro desse intervalinho, eu trabalho 2 pontos altos. Dou a laçadinha em cima do ponto alto de base, faço um ponto alto, dentro aqui do intervalinho das correntinhas faço 2 pontos altos, um para cada correntinha de base, um ponto alto sobre o ponto de base, e assim eu sigo trabalhando essa sequência ao redor de toda a minha carreirinha de número 4. Você vai fazer um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha de base aqui, certo? Vou finalizar aqui toda a minha volta, chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Agora, na carreirinha de número 5, eu vou subir aqui as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 que representam o meu ponto alto e 2 de separação. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base. No segundo, eu repito. Um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito. Um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito. Um ponto alto e 2 correntinhas. E essa vai ser a sequência da sua carreirinha de número 5. Um ponto alto separado por 2 correntinhas, pulando um ponto de base, certo? Vou trabalhar essa sequência por toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Agora, na carreirinha de número 6, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha de base, ou seja, eu começo subindo as minhas 3 correntinhas que representa um ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, aqui no intervalinho das correntinhas eu trabalho 2 pontos altos, um para cada correntinha, dou a laçadinha, em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto sobre o de base, dou a laçadinha, dentro das correntinhas, faço 2 pontos altos, dou a laçadinha, em cima do ponto, trabalho um novo ponto alto. Dou a laçadinha, dentro do intervalinho das correntinhas, trabalho meus 2 pontos altos. Dou a laçadinha, em cima do ponto alto, trabalho um novo de base. Nós vamos trabalhar novamente um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha que nós temos aqui. Então, vai ser um ponto alto sobre o ponto de base e 2 pontos altos dentro das correntinhas. Vou fazer isso por toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu retorno. Na carreirinha de número 7, eu começo subindo as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 que representam o meu ponto alto e 2 de separação.
dou a laçadinha, pulo um ponto de base, no segundo eu repito, um ponto alto, 2 correntinhas, dou a laçadinha, pulo um ponto de base, repito, um ponto alto, 2 correntinhas, dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito, um ponto alto, 2 correntinhas. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar por toda a sua carreirinha. Um ponto alto, separado por 2 correntinhas, pulando um ponto de base, certo? Vou fazer isso por toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu retorno. Cheguei ao final da carreirinha de número 7 e vocês vão observar que aqui não fechou bem certinho a contagem como estava sendo fechada nas outras carreirinhas, mas eu vou mostrar para vocês agora como fazer a adaptação. Até porque se você observar aqui a base, né, do seu suplá, você vê que ele começou a dar uma leve viradinha aqui para a parte de dentro. E agora a partir dessa carreirinha e da próxima que nós vamos ajeitar essa base aqui para ficar bem retinha, certo? Então, aqui, ao invés de sobrar apenas um ponto, né, para a gente poder fechar aqui a nossa carreirinha, sobraram 2. Ou seja, eu vou dar a laçadinha e vou vir aqui, ó, vou pular um pontinho de base, e nesse ponto aqui, do lado desse inicial que a gente fez aqui, eu vou fazer um novo ponto alto, separado por 2 correntinhas. Venho aqui no topo da minha terceira correntinha e vou fechar a minha carreirinha desta forma. Vejam que ficou ainda o intervalinho direitinho, né? Como a gente começa aqui o ponto alto das correntinhas mais no canto aqui, sempre fica um intervalinho um pouquinho maior. Então, não tem problema de você fazer um ponto do lado do outro separado pelas correntinhas. Isso ajuda agora a abrir a sua carreirinha, né, na próxima volta, certo? Ó, vejam, então, que ficou bem direitinho. Então, você faça esse ponto adicional aqui, né, do lado. E agora, na carreirinha de número 8, nós vamos trabalhar a nossa carreirinha fechada. Eu subo aqui as minhas 3 correntinhas que representam o meu ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, trabalho dentro desse intervalinho das correntinhas os meus 2 pontos altos, dou a laçadinha, trabalho o meu ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, dentro do intervalinho trabalho os meus 2 pontos altos e assim eu sigo trabalhando essa sequência igual às carreirinhas anteriores fechadinhas, certo? Um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha de base, ou seja, um ponto alto sobre esse primeiro de base e 2 nos intervalinhos das correntinhas. E você vai observar que nessa carreirinha agora aqui, quando você finalizar ela, ela vai ficar mais abertinha, e aí ela vai abrir aqui essa parte que está virando, certo? Então, por isso que a gente fez essa adaptação aqui no final da carreirinha de número 7 para no final da carreirinha de número 8 ajeitar aqui, né, a base do nosso suplá, certo? Vou trabalhar então aqui a minha carreirinha toda fechadinha, desta forma como eu expliquei para vocês. Chegando ali na ponta, eu retorno. Agora, na carreirinha de número 9, eu inicio subindo as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 que representam o meu ponto alto e 2 de separação. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base. No próximo, eu repito, um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base. No próximo, eu repito, um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto e 2 correntinhas. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar por toda a sua carreirinha de número 9. Um ponto alto, 2 correntinhas, pulando um ponto de base. Vou fazer aqui toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreirinha de número 9 e vejam aqui que eu vou ter que fazer mais uma adaptação aqui no final para ficar bem direitinho a nossa carreirinha. Quando você tiver aqui apenas
4 pontos sobrando aqui, antes de você fazer aqui o seu fechamento, você deixa aqui então os seus 4 pontos, ó, quando você tiver aqui os seus 4 pontos, você vai fazer o seguinte: fiz aqui as minhas 2 correntinhas, eu vou dar a laçadinha e agora eu vou pular 2 pontos de base nesse próximo aqui. No terceiro, eu vou vir e vou fazer o meu ponto alto, desta forma. Que daí, aqui no final, vai sobrar um ponto alto, um ponto apenas de base, certo? Nesse aqui vai sobrar 2 e no último apenas 1, certo? Faço as minhas 2 correntinhas, venho aqui no topo, né, da minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo desta forma. Nessa carreirinha a gente não fez um ponto a mais, como a gente fez na anterior, porque senão vai ficar com muitos pontos aqui, tá, gente? Então, por isso que nesse aqui eu pulei 2 pontos antes de fazer o último ponto alto para fazer o fechamento, certo? Você só observe realmente para pular 2 pontinhos aqui. Agora, na carreirinha de número 10, nós vamos também trabalhar um pouquinho diferente aqui a nossa carreirinha fechada. Eu vou começar subindo aqui as minhas 3 correntinhas que representam o meu primeiro ponto alto. Vou dar a laçadinha dentro aqui do intervalinho das correntinhas. Nesse primeiro intervalinho, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Dou a laçadinha em cima do meu ponto alto de base, faço o meu novo ponto alto. Dou a laçadinha e agora no segundo intervalinho eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. 1 e 2. Dou a laçadinha em cima do ponto de base, faço um ponto alto. Dou a laçadinha, dentro do próximo intervalinho vou fazer um ponto alto sozinho. Dou a laçadinha em cima do ponto alto de base, faço um novo ponto alto. Dou a laçadinha dentro do próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. Ou seja, nessa carreirinha nós vamos intercalar os intervalinhos aqui. Ao invés de trabalhar sempre 2 pontos altos dentro de cada um dos intervalinhos, você vai intercalar. Dentro do primeiro, você vai fazer um ponto alto sozinho. Dentro do segundo, faça 2. No próximo, um sozinho. No próximo, faça 2. Em cima de cada ponto alto que você tem aqui na sua base, você continua trabalhando um novo ponto alto. É realmente apenas dentro dos intervalinhos que você vai intercalar. Em um deles, você coloca apenas um ponto, no próximo, você coloca 2. No próximo, coloca um ponto, no próximo, coloca 2, certo? Que é para não colocar pontos demais, tá, gente? Agora a gente vai ter que começar a regular um pouquinho os pontos aqui, né? Como a nossa base aqui tá bem certinha, né? Aberta, se você continuar colocando a mesma quantidade de pontos, ela vai começar a ficar dobradinha, tá? Então, a gente não quer isso, a gente quer manter ela retinha aqui, certo? Então, só cuide realmente para intercalar 1 e 2 dentro de cada intervalinho, certo? Vou fazer aqui toda a minha volta e quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 10. Aqui dentro do último intervalinho, antes de fecharmos a nossa carreirinha, eu vou finalizar com um ponto alto sozinho, porque no intervalinho anterior eu fiz aqui 2. Então, aqui nas correntinhas, você comece no primeiro intervalinho, né, com um ponto alto sozinho, vai finalizar também com um ponto alto sozinho, certo? Venho aqui no topo e fecho a minha carreirinha desta forma. Agora, na carreirinha de número 11, nós vamos trabalhar novamente a nossa carreirinha aberta. Então, eu subo aqui as minhas 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 3 que representam o meu primeiro ponto alto e 2 de separação. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base, a partir do segundo, eu repito, um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito, um ponto alto, 2 correntinhas. Dou a laçadinha, pulo um ponto de base e repito, um ponto alto, 2 correntinhas. E essa vai ser a sequência que você vai seguir trabalhando aqui por toda a sua carreirinha de número 11.
um ponto alto, 2 correntinhas, pulando um ponto de base. Vou fazer aqui então toda a minha volta, chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Agora, na carreirinha de número 12, nós vamos trabalhar a nossa carreirinha fechada, porém também com uma pequena modificação. Eu começo subindo aqui as minhas 3 correntinhas que representam o meu primeiro ponto alto em cima do ponto de base, dou a laçadinha e agora, em cada um dos intervalinhos das correntinhas, nós vamos trabalhar apenas um ponto alto dentro delas. Então, eu venho aqui no meu intervalinho, faço meu ponto alto. Dou a laçadinha, trabalho um ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, dentro do intervalinho, trabalho apenas um ponto alto. Dou a laçadinha, faço um ponto alto sobre o ponto de base, dou a laçadinha, dentro do intervalinho, faço apenas um ponto alto. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar por toda a sua carreirinha de número 12. Um ponto alto sobre cada ponto de base e um ponto alto dentro do intervalinho das correntinhas. Vou fazer aqui então toda a minha volta. Chegando aqui nessa ponta, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreirinha de número 12, ó, ficou desta forma a minha carreirinha fechada. Agora, na carreirinha de número 13, nós vamos começar a trabalhar aqui as alcinhas para as carreirinhas finais. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto ainda, eu vou fazer um ponto baixo para iniciar aqui a minha carreirinha, certo? Fiz aqui, então, o meu ponto baixo. Vou fazer agora um total de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular aqui um total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No meu 6º ponto, eu fecho com um ponto baixo aqui a minha alcinha maior, certo? Faço agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fechar a minha alça menor. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui sempre uma alça maior e uma alça menor, certo? Então, fiz aqui a minha alça menor, vou repetir a minha alcinha maior. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No meu 6º ponto, eu fecho com um ponto baixo a minha carreirinha. Faço agora a minha alcinha menor, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, eu fecho com um ponto baixo a minha alça menor. E essa vai ser a sequência que você vai seguir trabalhando aqui ao redor de toda a sua base, sempre fazendo uma alcinha maior, que são 6 correntinhas, pulando 5 pontos de base e fechando com um ponto baixo, sempre a sua alça. A alça menor, você faça 3 correntinhas e pule 2 pontos de base. Fecha com um ponto baixo também. E aí, você repete a alcinha maior. 6 correntinhas, pula 5 pontos, no 6º, fecha com um ponto baixo. Faz as 3 correntinhas, pula 2 pontos, no terceiro, fecha com um ponto baixo, certo? Vou trabalhar essa sequência ao redor aqui de toda a base do meu suplá, fazendo sempre uma alça maior e uma menor, e quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 13, vejam que eu finalizei aqui com a alça menor, com as 3 correntinhas, porém aqui você vai observar que vai ter apenas um ponto para você pular, mas como a gente fez aqui a correntinha, né, e o ponto baixo de início, não faz mal, porque aí vai dar um distanciamento perfeito aqui para fechar a sua carreirinha, certo? Então, eu vou vir aqui na base desse ponto baixo inicial que a gente fez aqui, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vejam que fecha bem direitinho, tá? Não faz mal, que é apenas um pontinho que você pula, porque como eu disse, como a gente fez o ponto baixo aqui e a correntinha,
ficou um distanciamento bom, né? Não ficou muito justo aqui para atrapalhar na próxima carreirinha, certo? Nessa próxima carreirinha, então, nós vamos trabalhar dentro dessas alcinhas aqui, vai ser a carreirinha de número 14, então eu vou iniciar dentro dessa alça maior aqui das 6 correntinhas, então dentro dela aqui eu começo fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas que vai representar o meu primeiro ponto alto, e eu vou trabalhar aqui dentro dessa alcinha um total de 12 pontos altos, contando com esse primeiro que a gente fez aqui, certo? Então, eu fiz aqui já o meu ponto de número 1, faço aqui o de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei aqui, então, um lequezinho fechado de 12 pontos altos dentro dessa alcinha maior. Agora, nessa alcinha menor aqui que a gente fez, eu vou, dentro dela aqui, fazer um ponto baixo, que é para fazer a curvinha aqui, né, do meu lequezinho. Sem correntinha, sem nada, eu já dou a laçadinha e pulo direto para dentro da próxima alcinha maior, onde eu vou repetir aqui os meus 12 pontos altos. Faço aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz aqui novamente 12 pontos altos, venho dentro do intervalinho menor aqui e faço um ponto baixo para fechar aqui, então, a minha carreirinha, que é para dar essa curvinha aqui entre um lequezinho e outro, certo? E essa vai ser a sequência que você vai seguir trabalhando a partir de agora. Em cada uma das alcinhas maiores, você vai trabalhar 12 pontos altos e sempre em cima da alcinha menor, você vai fechar com um ponto baixo, certo? Vou fazer isso, então, por toda a minha carreirinha. Chegando aqui nessa ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 14 e agora vou fechar aqui com um ponto baixíssimo em cima desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui das correntinhas. Desta forma, para fechar totalmente a minha carreirinha. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para cima do segundo ponto alto aqui, para poder começar, então, a minha carreirinha de número 15, certo? Que vai ser a nossa última carreirinha na cor verde. Então, eu pulei aqui o primeiro ponto alto, em cima agora aqui do segundo ponto, eu vou iniciar o meu novo ponto alto, então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, fiz um novo ponto alto sobre o segundo de base. Dou a laçadinha, venho no próximo, faço o meu segundo ponto alto, dou a laçadinha, venho no próximo, faço aqui o meu terceiro ponto alto. Trabalhei aqui, então, 3 pontos altos sozinhos, certo? Agora, no próximo ponto aqui, eu vou trabalhar um aumento sobre ele. Desta forma. Dou a laçadinha, vou trabalhar agora 2 pontos altos sozinhos. Faço aqui 1 e 2. Dou a laçadinha, no próximo eu vou repetir o meu aumento. Faço 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. Dou a laçadinha e agora eu finalizo com 3 pontos altos sozinhos aqui. 1, 2 e 3. Desta forma, ou seja,
aqui eu pulei o primeiro ponto de base, a partir do segundo eu trabalhei 3 pontos altos sozinhos, no próximo fiz um aumento. 2 pontos altos sozinhos, no próximo fiz um aumento. 3 pontos altos sozinhos e pulando também o último aqui de base. Agora, eu vou direto aqui fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo de base que nós temos aqui, certo? Então, em cima dele, eu vou fazer um novo ponto baixo para fechar aqui, então, a minha volta, certo? Pulo direto para cima do próximo lequezinho e vou repetir essa sequência aqui. Eu vou dar a laçadinha, vou pular o primeiro ponto de base. A partir do segundo, eu vou começar a minha contagem. 1, 2, 3 pontos altos sozinhos, um aumento, mais 2 pontos altos sozinhos, mais um aumento. E os meus 3 pontos altos sozinhos para finalizar aqui a minha carreirinha. Desta forma. Fecho aqui com um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Desta forma, dou a laçadinha e já pulo direto para o próximo lequezinho. Você realmente só vai cuidar para pular o primeiro e o último ponto, e aí vai seguir a sequência. 3 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. E 3 pontos sozinhos. Fecha com um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Vou fazer isso, então, ao redor aqui de toda a minha carreirinha, seguindo essa sequência. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 15, ó, ficou desta forma. Fechei aqui e cortei o meu fio, certo? Porque nós finalizamos aqui todas as etapas na cor verde. E agora, nós vamos começar a fazer os acabamentos no dourado. Eu vou utilizar aqui a minha agulha de 3 milímetros, ela é um pouquinho menor do que a agulha que nós estávamos utilizando para fazer a base, certo? Você pode utilizar a agulha da sua preferência para fazer aqui o detalhezinho. Vou pegar aqui, então, o meu fio dourado e vou começar fazendo um nozinho inicial. Venho aqui, faço meu nozinho inicial. Vou tirar ele aqui da agulha, gente, vou deixar ele aqui pra gente poder começar aqui na base. O acabamento nós vamos fazer nessa última carreirinha aqui de lequezinhos fechados que nós fizemos, certo? Nós vamos pegar aqui por dentro para fazer o acabamento. Eu vou começar aqui em um ponto baixo, né, que fica mais fácil depois até para poder fazer o arremate. Eu vou vir aqui, ó, no intervalinho entre o ponto baixo e o ponto alto, vou introduzir a minha agulha aqui e vou laçar aqui esse nozinho que eu fiz. Ó, venho aqui, laço aqui o meu fiozinho. Trazer ele pra cá, ajusto ele agora um pouquinho mais na agulha e trago ele aqui pela parte de dentro, ó, tá vendo? Desta forma. E nós vamos trabalhar agora assim, pegando sempre na lateral, fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, você cuide aqui o primeiro pontinho, até para ele não escapar. Eu venho aqui agora, introduzo a agulha por cima do ponto baixo, no próximo intervalinho aqui dos pontos, laço aqui o meu fio, trago e passo por dentro aqui direto, né? Fazendo um ponto baixíssimo. O primeiro é sempre um pouco mais chatinho, ó, ajusto ele aqui na agulha novamente. Porém, você vai cuidar para não fazer os pontos muito apertados, porque se você fizer ele muito apertadinho, ele vai retorcer aqui o seu trabalho, certo? Então, eu dou aqui uma leve espichadinha, ó, tá vendo que o fio tá bem soltinho? Venho no próximo intervalinho aqui dos pontos, laço meu fio aqui na parte de trás, trago e passo direto. Espicho um pouquinho, venho no próximo intervalinho aqui dos pontos, laço, passo direto, espicho um pouco o meu fio, vou no próximo intervalo, laço,
passo direto, que é esse acabamento aqui que nós vamos fazer aqui ao redor de toda a base do nosso suplá. Pontos baixíssimos pegando nas laterais aqui dos pontos, tá? Porém, como eu disse, não aperte muito o fio, ó. Venho, deixo ele bem folgadinho e vou fazendo em cada um dos pontos que eu tenho aqui, ó. Venho aqui, vou fazendo, ó, tá vendo que passa bem fácil o fiozinho por entre a agulha? Porque como eu deixo aqui o intervalinho um pouco maiorzinho, aí não tem perigo de ficar enroscando ele aqui. Ó, venho aqui e vou trabalhando. Aqui, no próximo ponto baixo, ó, aqui eu trabalhei em cada um dos pontos altos, né? Pegando na lateral. No ponto baixo, você também faça aqui o seu ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Que é para dar uma sequência. Como a gente começou aqui no ponto baixo, você vai trabalhar em cada um dos pontos baixos também pegando aqui na lateral, ó, tá vendo? Que aí vai dando uma sequência aqui ao redor de todo o seu trabalho. E você vai fazer esse acabamentinho por toda a volta aqui, ó. Tá vendo que tá ficando bem bonitinho aqui o acabamento, ó? Certo? Trabalhe, então, toda a sua carreirinha de pontos baixíssimos pegando pela lateral. Quando chegar aqui na ponta, eu volto novamente com vocês. Finalizada aqui toda a sua volta de pontos baixíssimos, você vai fechar aqui e dar um nozinho aqui entre os fios, depois eu vou arrematar eles aqui por dentro, certo? E está pronta a primeira etapa aqui de acabamento. Agora, nós vamos fazer aqui os bicos, né? Também na cor dourada. Vou pegar aqui o meu fio, vou começar fazendo um nozinho inicial. Aqui. Ajusto ele na agulha e nós vamos trabalhar a carreirinha aqui no topo, porém, aqui nós temos duas alcinhas, né, que normalmente a gente pega as duas alças para fazer o ponto, só que nessa carreirinha, nós vamos trabalhar apenas pegando a alcinha aqui da parte de trás, certo? Ou seja, essa alcinha aqui de trás, não vamos pegar as duas alcinhas, certo? Eu vou começar aqui no topo desse ponto baixo. Ó, então, eu introduzo aqui, pegando só a alcinha aqui da parte de trás. Pegar aqui o meu fio. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos agora nessa carreirinha. Ajusto ela aqui. Fiz aqui, então, o meu ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Aqui, agora, no topo do lequezinho, nós vamos começar as nossas contagens. Em cima aqui dos meus pontos altos, eu vou iniciar contando 3 pontos baixos. Então, eu faço aqui 1, 2 e 3. Trabalhei aqui 3 pontos baixos sobre 3 pontos altos de base. Em cima aqui desse meu terceiro ponto, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um pontinho picô. Venho aqui e fecho o meu pontinho picô. Conto agora novamente 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Faço um novo ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui na base. Conto novamente 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e subo mais um pontinho picô. Subo as 3 correntinhas e fecho aqui na base. E agora, eu desço trabalhando mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizei aqui, então, o topo do meu leque. Aqui, nós temos o nosso ponto baixo, então, eu faço um ponto baixo sobre ele, tá? Esse ponto aqui, ele vai ser neutro, não vai ter contagem, você só vai contar sempre em cima do lequezinho aqui, certo? Então, como que vai ser a sequência? Em cima dos pontos baixos, você trabalha apenas um ponto baixo normal. Em cima dos leques, você vai contar de 3 em 3.
você trabalha 3 pontos baixos, sobe um pontinho picô. Faz mais 3 pontos baixos, sobe um pontinho picô. 3 pontos baixos, faz um ponto picô. E finaliza com 3 pontos baixos, certo? Tudo na sequência. É realmente só cuidando aqui para fazer de 3 em 3 um pontinho picô sobre eles, tá? Vou fazer aqui mais um junto com vocês para mostrar direitinho. Fiz aqui, então, o meu ponto baixo sobre o ponto baixo de base. E agora, eu venho aqui no próximo lequezinho e começo a contagem, ó. Faço 1, 2, 3 pontos baixos, subo as 3 correntinhas e fecho meu pontinho picô. Conto 1, 2, 3 pontos baixos, subo 3 correntinhas e faço meu pontinho picô. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e faço meu pontinho picô. Aqui. E finalizo com os meus 3 pontos baixos para fechar toda a minha volta aqui do lequezinho. Aqui e aqui. Desta forma, certo? Lembrando que é pegando apenas a alcinha aqui do lado de trás, ó, por isso que dá esse acabamento mais bonitinho aqui na parte da frente, tá? Porque nós estamos pegando apenas a alcinha de trás. E essa vai ser a sequência, então, que você vai fazer aqui no seu acabamento do seu suplá, certo? É realmente só contando aqui de 3 em 3 e fazendo aqui o ponto baixo, né, sobre o ponto baixo de base aqui também, tá? Não esqueça de fazer ele aqui para dar, certo, a curvinha de um lequezinho para outro. Vou finalizar aqui, então, toda a minha volta. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês. Finalizei aqui toda a minha carreirinha de acabamento, ó, ficou desta forma. Chegando ao final, eu fechei e cortei o meu fio, né? Dei o nozinho e joguei ele aqui pra dentro para arrematar. E está pronto aqui, então, gente, o nosso suplá. Olha que lindo que ficou com esse acabamento. Você pode fazer ele com diversas combinações de cores, né? Ele é um modelo bem simples de fazer, mas que fica muito lindo com esses acabamentos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!